Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aqui para mais um vídeo da Pix Treinamentos. Hoje o primeiro de uma série de vídeos que eu quero começar a trazer para vocês aqui, que é uma receita. No vídeo passado, sei lá quantos vídeos atrás aí, eu falei sobre a história dos risotos, falei um pouquinho sobre alguns tipos de arroz, sobre a história dos risotos, como é que eles surgiram e assim por diante. E hoje então eu trouxe para vocês aqui uma receita de risoto, uma receita bastante simples, de um risoto bastante leve para você fazer aí na sua casa. Essa receita vai ser dividida em duas partes. Primeiro eu vou fazer o recheio do risoto e depois sim nós vamos lá para o fogão para fazer o risoto. Esse risoto que nós faremos hoje é um risoto de tomate cereja marinado com manjericão. Um risoto, como eu falei, bastante tranquilo, bastante simples, bastante fácil para você fazer aí na sua casa. E o mais importante de tudo que a gente vai fazer hoje aqui é com relação ao preparo do risoto, a base de preparo do risoto, legal? Então vem comigo para mais um vídeo da Pix Treinamentos. Então vamos para o preparo do nosso risoto. Nós vamos começar aqui com o recheio, que é o recheio de tomate cereja marinado, também bastante simples, bastante rápido. Espero que você acompanhe aí e consiga fazer na sua casa. A gente vai começar então adicionando os tomatinhos cerejas e depois a gente vai adicionar alguns temperos. Só lembrando que também ele vai ser acompanhado, né, do manjericão, né, delicioso manjericão fresquinho colhido aqui na nossa horta. Então temos aqui o tomatinho cereja, né, eu vou adicionar aqui um pouquinho de um tempero que eu faço aqui em casa, que é uma mistura, né, de várias ervas, alho, cebola, então é uma mistura de vários temperos. Claro que você aí na sua casa pode escolher o tempero que você achar melhor, o tempero que você quiser. Eu gosto de fazer desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Então eu vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, vou colocar um toquezinho de vinagre balsâmico, tá? Bem pouquinho mesmo, para não levar muita acidez para o nosso risoto. E vamos finalizar aqui com o azeite. Azeite pode pôr uma boa quantidade, eu gosto de bastante azeite nas minhas receitas. Vou misturar um pouquinho e para finalizar a nossa marinada eu vou colocar um pouquinho de sal, mas é só um pouquinho mesmo, porque depois nós vamos, né, colocar ainda queijo parmesão, a gente ainda vai corrigir o sal, o próprio caldo que já está lá no fogo, que eu já preparei, também tem bastante sal, então é só um pouquinho mesmo, para dar para o tomate soltar um pouquinho de água, né? Para o tomate dar aquela efetiva marinada aqui na nossa mistura, ok? Então, feito o nosso tomatinho aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o caldo. O caldo eu normalmente preparo numa grande quantidade, como eu faço bastante risoto aqui, então eu preparo ele numa grande quantidade e deixo ele congelado, deixo ele armazenado. Quando eu utilizo, quando eu vou preparar algum risoto, como nesse fim de semana, no fim de semana do Dia dos Pais, o nosso prato especial é risoto, então se você estiver assistindo em outro dia aí, fique tranquilo, eu falei Dia dos Pais, mas é pelo período que nós estamos aqui. E então eu já descongelei o caldo, ele já está fervendo ali no fogo. O caldo que eu faço aqui é a base de aparas de carne, então sempre que eu vou preparando carne nos meus pratos aqui, eu vou guardando as aparas, gordurinhas e tudo mais, e quando eu junto uma boa quantidade, eu faço o caldo. Claro que eu junto essa quantidade no congelador, eu vou congelando, vou guardando e depois eu preparo quando eu tenho uma grande quantidade. Eu adiciono ainda alho poró, cebola, salsão, cenoura, alho e deixo, né, tudo isso fritar bastante, adiciono água, louro, entre outros temperos e deixo isso cozinhar por mais ou menos umas 4 a 5 horas. Depois eu coo tudo isso, né, passo ali no chinois e guardo no congelador, faço porções e guardo no congelador. Então por isso que eu não vou fazer o passo a passo aqui do caldo, é mais para vocês entenderem, porque eu já tenho o caldo pronto lá no fogão e já está fervendo. Então, explicado sobre o caldo e passado já aqui o nosso recheio, vamos para o fogão e vamos preparar esse delicioso risoto. Já estamos com tudo preparado aqui para fazer o nosso risoto e vamos então para a panela. O primeiro passo é colocar, claro, a panela do fogo, minha panelinha velha aqui, mas aquela velha de guerra, aquela que funciona muito bem, e nós vamos começar colocando a manteiga. Vou aumentar o meu fogo
e vou deixar a manteiga derreter. Pode colocar bastante manteiga, tá? Risoto combina com manteiga. Eu vou fazer uma quantidade bacana aqui, né? Então eu tô colocando bastante manteiga. Junto com a manteiga aqui eu vou colocar um pouquinho de alho. O alho ele vai trazer um sabor bastante mediterrâneo, um sabor que não é muito característico de risoto, tá? Tradicionalmente mesmo, existem muitas receitas de risoto que não levam alho, mas eu particularmente, e até pelo paladar do brasileiro, eu gosto de colocar o alho, eu acho que traz um sabor diferenciado para o nosso risoto, um sabor até mais abrasileirado para o nosso risoto. Como aqui eu estou fazendo um risoto que é para venda, então eu não adiciono cebola, porque a cebola ela pode diminuir a longevidade, vamos dizer assim, a vida útil desse risoto. E aqui eu estou usando um alho batido, que eu mesmo faço aqui em casa, né? Descasco o alho, bato ele com bastante azeite, com um pouquinho de óleo e deixo ele armazenado aqui na minha geladeira e vou utilizando conforme a necessidade. Como eu uso bastante alho, então normalmente esse alho não dura muito tempo. Meu alho está aqui já praticamente frito, praticamente no ponto. Eu vou então adicionar o arroz de risoto. E aqui no caso eu estou usando o arroz arbóreo. Então coloco o meu arroz aqui e eu vou dar uma boa fritada nesse arroz. Eu vou dar uma boa refogada nesse arroz. É um passo, não vou dizer essencial, mas que acaba ajudando a manter o grão mais al dente ao longo do preparo e também depois que ele estiver pronto. É como se a gente estivesse selando os grãos de arroz. Eu gosto sempre de usar uma espátula, você pode ver que minha espátula aqui tá bem velhinha, né, bem antiga, essa aqui é a minha preferida. Então, feito isso, dei uma boa fritada aqui no meu arroz, eu vou adicionar o vinho branco. Lembrando que o vinho branco é uma bebida alcoólica e que normalmente, né, esse álcool presente no vinho ele vai evaporar. Então agora eu vou cozinhar esse arroz aqui nesse vinho até praticamente secar esse vinho branco. Então não tem nenhum problema você dar um risoto para uma criança, para um menor de idade comer, porque ele não tem álcool. O álcool ele vai evaporar e vai ficar só o sabor do vinho. Uma dica interessante é substituir o vinho branco por alguma outra bebida alcoólica. Então quando você está preparando um risoto mais brasileiro, por exemplo, de carne seca e abóbora, eu prefiro usar uma cachaça, né? Ou no lugar do vinho branco eu utilizo a cachaça. Se eu estou preparando um risoto mais francês, eu quero dar um toque mais francês, eu posso utilizar um conhaque. Se eu estou fazendo um risoto com um toque russo, eu posso utilizar vodka e assim por diante. Então essa é uma dica bastante legal. Varie o álcool que você está utilizando no seu risoto, porque isso vai fazer com que você dê características diferentes ao seu risoto. Aqui eu vou mexendo bastante, né? Fazendo com que o vinho evapore. Perceba então que ele já deu uma boa engrossada, né? O vinho praticamente já evaporou. Eu estou fazendo aqui no fogo alto, mas eu aconselho que você faça aí na sua casa no fogo médio, se bem que daqui a pouco eu também vou baixar. O vinho secou, eu começo a incorporar o caldo que já está aqui do lado, que já está pronto. Então eu começo a incorporar o caldo. Como esse é um risoto de tomate cereja, eu adicionei alguns pedaços de tomate ao meu caldo para conferir uma cor mais intensa, uma cor mais avermelhada. E eu aconselho que você vá adicionando de 2 em 2 conchas. E aqui, como eu falei no vídeo sobre a história do risoto, a gente vai levar em torno de 18 minutos cozinhando. Ou, como eu sempre falo para os meus alunos, você pode adicionar 7 vezes caldo. Então, como eu estou adicionando de 2 em 2 conchas, eu vou adicionar então 14 conchas divididas em 7 vezes. E normalmente isso então vai dar o ponto do risoto, vai fazer com que ele chegue naquele ponto al dente. Uma coisa que é essencial no risoto é justamente mexer sempre. O ato de mexer o risoto faz com que eu faça com que os grãos se choquem uns com os outros e isso vai soltando o amido presente no grão e vai dando essa cremosidade para o nosso risoto que a gente já consegue ver nesse aqui que eu estou preparando para vocês. Agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e daqui a pouco a gente volta para finalizar o nosso risoto de tomate cereja com manjericão.
É importante ressaltar que o risoto é um prato que rende bastante. Então, normalmente, para cada 100, 120 gramas de arroz de risoto, a gente consegue fazer uma porção para uma pessoa de arroz. Então, se você vai fazer aí arroz para 2 pessoas, você pode usar em torno aí de 220, 250 gramas de arroz cru, que vai render para você aí mais ou menos em torno de uns 450, 500 gramas de arroz pronto. Claro que aí sem contar o recheio, então você vai ter aí, né, com o recheio e tal, mais ou menos uns 350, 400 gramas de risoto por pessoa. Se você for fazer só o risoto, não for ter nenhum acompanhamento, nenhuma carne, você pode aumentar um pouco essa quantidade para mais ou menos 200 gramas de arroz por pessoa, de arroz cru por pessoa, que vai render no final aí em torno de 500 gramas de risoto com recheio e tudo mais por pessoa, que é mais ou menos o que uma pessoa come numa refeição, seja almoço, seja jantar. Uma outra dica bacana para você quando for preparar o risoto aí na sua casa é não preparar o risoto e deixar ele pronto antes de servir para os seus colegas e deixar ele lá no fogão esperando. Prepara ele, deixa ele um ponto antes. Então, como eu tinha comentado lá das 7 vezes de caldo, você coloca umas 5 vezes de caldo, deixa ele lá no fogão e quando você for servir, você finaliza com as outras conchas, com o restante do caldo. Dessa maneira, o seu risoto vai ficar fresquinho e não vai ficar passado, não vai ficar mole. Segue essa dica aí que você vai se dar bem, você vai preparar o melhor risoto para os seus amigos. Eu já estou indo para colocar caldo pela 5ª vez, então né, seria a 10ª concha de caldo, então 9, 10. Então é a 5ª vez que eu coloco o caldo e você já consegue perceber como o risoto cresceu, né? Como ele aumentou de volume, porque os grãos estão absorvendo o caldo, estão soltando amido e estão cozinhando, estão quase chegando lá no ponto. Então mais 2 vezes que eu coloque caldo aqui e ele seque novamente, eu já tenho o nosso risoto no ponto, a gente já pode finalizar. Acelera o vídeo de novo. É muito importante não descuidar do risoto. Se você para 2 minutinhos de mexer, ele vai grudar no fundo, ele vai pegar, vai queimar e vai dar um gosto ruim. Por isso que é sempre muito importante mexer, mexer, mexer. Quem não tem muita habilidade na cozinha, quem não tem muita prática, vai sentir um pouquinho de dor na mão. A gente que é profissional sente um pouquinho, então imagina quem não é profissional, né? Quem não está acostumado. Mas é normal, tá? Então é importante mexer sem parar até o fim do preparo. Se você deixa um pouquinho, ele pega no fundo, queima e vai dar um gosto que não é bacana, que não é legal. Vou adicionar o caldo pela última vez, então a última vez que eu adiciono as minhas 2 conchas de caldo, então é a 14ª concha de caldo e a 7ª vez que eu estou adicionando o caldo. Vou mexer agora até secar um pouquinho e daqui a pouco eu adiciono o tomate cereja e finalizo o nosso risoto. Acelera de novo. Nosso risoto já está aqui, ó, quase pronto. Agora eu vou finalizar. Então eu vou adicionar o recheio, os tomates cerejas, né, que eu temperei, que eu fiz lá no começo da receita.
adiciono ele com tempero mesmo, vai dar um pouquinho de cor aqui, vai dar uma leve escurecida por conta do aceto balsâmico, mas veja que não é nada muito grande. Vou adicionar agora o queijo parmesão, isso você adiciona à vontade. Uma dica bacana também é que você pode usar o queijo que você preferir. Eu vou usar o parmesão aqui, que é o mais clássico, mas você pode utilizar outros queijos, como Steppe, Gruyère, queijo Reino, Gouda, dependendo aí do sabor que você quer levar para o seu risoto. Então vou mexer bem para esse queijo derreter, incorporar, na massa do risoto. Não é para colocar muito queijo. Tem gente que coloca muito queijo ou que acha, inclusive, que a cremosidade do risoto vem do queijo, mas não, como vocês viram, a cremosidade do risoto vem do mexer o risoto, do próprio amido do arroz. Então vou mexer bem e por fim aqui eu vou adicionar uma colher de manteiga para dar aquele brilho, para dar aquela finalizada. Aqui também você tem duas escolhas. Você pode deixar esse risoto mais mole ou esse risoto mais durinho. Não existe uma regra, não existe uma maneira correta de você fazer o risoto. Você pode fazer da maneira como você preferir. Eu prefiro o risoto mais mole, que é, inclusive, a maneira como a gente mais encontra na Itália, em outros países. Mas tem gente que prefere o risoto mais durinho, o risoto com menos caldo, vamos dizer assim. Então, se você prefere desse jeito, é só colocar um pouco menos de caldo ao longo do tempo e também deixar ele reduzir um pouco mais, deixar ele cozinhar um pouco mais aqui. Como eu estou fazendo um risoto de tomate cereja, eu não quero que esse tomate cozinhe muito. Então eu vou já desligar o fogo e vamos então para o serviço, vamos montar esse prato. Vamos então agora finalizar o nosso risoto, fazer a montagem e depois, claro, degustar e ver se efetivamente ele tá gostoso, ele tá bom, ele ficou no ponto correto. Então eu tenho aqui um prato fundo. Normalmente o risoto a gente serve em prato fundo, mas claro, isso é opcional. Vai depender também da consistência que o risoto tá, se ele tá mais firme, se ele tá menos firme. Eu aqui estou utilizando um prato fundo normal, um prato fundo comum e vou adicionar então o meu risoto que está pronto aqui ao nosso prato. Então vou adicionar uma quantidade aqui que seria ideal para uma pessoa sem acompanhamento, tá? Então vou adicionar mais ou menos aqui a quantidade do fundo do prato. Feito isso, eu vou então fazer a decoração. Como eu falei para vocês, eu separei alguns tomatinhos cerejas inteiros, fresquinhos ainda, que eu vou adicionar aqui por cima. E para que a folha de manjericão não fique escurecida, colocando ali no meio da cocção do risoto, eu vou adicionar ela agora, vou adicionar ela fresquinha por cima do nosso risoto. Inclusive, se a pessoa não gosta de manjericão, se ela quer retirar o manjericão, ela pode retirar com bastante tranquilidade, pode colocar bastante folha de manjericão, já que esse é um prato que o manjericão ele é presente, ele tem que trazer bastante sabor. E aqui nós temos o nosso prato pronto. Se quiser ainda pode dar um toque de um temperinho aqui por cima. Eu particularmente gosto, eu acho que dá um toque diferente, inclusive uma decoraçãozinha também para o prato. E esse é o nosso risoto feito com arroz arbóreo, com tomate cereja marinado e manjericão, bastante simples, bastante interessante aí para acompanhar carnes vermelhas, frango principalmente e até mesmo peixes e frutos do mar. E agora chegou a hora de degustar. Vamos ver se esse prato realmente tá bom, se ele tá gostoso, se o risoto tá no ponto. Tá muito quente, então vou pegar no cantinho aqui. O arroz está no ponto, durinho no meio ainda, mas bem macio por fora. Não está desmanchando, como muitos risotos ficam desmanchando, aquele arroz bastante mole e está no ponto de sal. Então, vou pedir licença para vocês, que agora esse é o meu almoço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo aqui da Pix Treinamentos. Agora também Pix Gastronomia, com vídeos aí relacionados a receitas. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui um forte abraço para você. Não se esqueça aí de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com seus colegas. Um forte abraço e até a próxima!